Boa tarde, obrigado Marina. Obrigado também ao pessoal da Flipside, do RoadSec, por trazer mais um evento aqui para Maceió, isso é importante. E eu acho que isso a gente está colhendo fruto ainda da galera que se dedicou no passado para trazer a primeira edição, então obrigado para essa galera também. E por isso que eu estou aqui também falando, né, por conta dessa galera e o RoadSec está acontecendo. E a vocês, eu estou agradecendo no início porque eu acho que é mais interessante, e a vocês que estão aqui que fazem o evento acontecer, tá? Apesar da nossa cidade, estado, enfim, ser pequeno, mas é a gente que faz, a presença de vocês aqui que está fazendo esse evento. Eu vou falar sobre 1001 execuções de código remoto. Espero que ninguém tenha entendido errado. São 9, tá? 1001 é binário, então se alguém entendeu errado aí, né? Mesmo que seja 9, eu vou precisar andar rápido, porque 9 em 40 minutos vai ter que ser rápido, tá? Execuções de código remoto em sistemas web, né? Tá, então vamos lá. Eu já fui apresentado, mas eu queria falar um pouquinho da minha experiência, a minha atuação na área de segurança. Na segurança, como trabalho, eu estou atuando hoje como professor da pós, tem um pessoal aí da pós também, alguns alunos, e como desenvolvedor, que durante o meu processo de desenvolvimento eu sempre aplico alguns testes de segurança. Encontrei algumas coisas interessantes, né? E também a segurança como hobby. E aí eu jogo pelo ELT, né? E também, quando tem um tempinho, eu faço uns bug bounty. Tento fazer, né? Porque apesar de ter muito programa, você precisa de muita dedicação para conseguir algo no bug bounty. Não é tão trivial como faz parecer, né? A gente tem alguns pesquisadores que ganham uma grana boa com isso, tá? Tá, então, beleza. Meu perfil em segurança é esse. Pô, mas e aí? Você tem um perfil para falar, uma palestra no RoadSec, falar sobre execução de código remoto? Então, eu tentei meio que, bom, vamos lá, então eu vou falar sobre execução de código remoto, como é que eu posso fazer isso, eu posso validar o meu perfil? Tá, então eu fui atrás justamente do Bug Bounty, falei, pô, vou atrás de um RCE, um Remote Code Execution, em algum programa do HackerRun. E aí eu consegui uma execução de código remoto lá no Departamento de Defesa americano, né, dos Estados Unidos. E ele ainda está aberto, a falha ainda está rolando lá, mas essa semana eles entraram em contato e falaram, a gente corrigiu, você pode testar novamente. Aí eu fui testar e ainda tinha a falha, e aí acabou que não fechou. Porque depois que eles fecharem eu posso deixar público, tá? Por isso que eu só estou colando isso aqui, essa parte, porque a visibilidade ainda é privada, eu não posso falar sobre ela ainda, faz parte do programa, né? Tá, e aí o que a gente pode ter de lucro além do mercado negro aí, o que a gente pode ter de lucro na forma ética com RCE, né? Por exemplo, aqui eu tirei uma captura de tela do programa do Google, tá? Ele paga $31 mil para quem encontrar uma execução de código remoto nos servidores do Google. Não é tão trivial, né? Por isso que o valor é tão alto, mas também tão alto porque ela é de um impacto enorme, né? Você conseguir uma execução de código remoto no servidor, você provavelmente vai comprometer todo aquele servidor e aí você pode fazer movimentação lateral, enfim. Tá, o público-alvo, tá? Pentesters, desenvolvedores, jogadores de CTF, tá? Todo mundo que está aqui, na verdade. Tá, então o objetivo aqui que eu quero falar é conhecer as formas de obter um RCE em sistemas web. Ou seja, eu quero falar de 9, mas eu quero partir do tipo, eu tenho uma falha, que não necessariamente é um RCE, claro, e eu quero, a partir dela, chegar num RCE, tá? Então, como eu posso fazer, como foi um exemplo de alguém que fez, tá? Para chegar a esse RCE. Como eu falei, o RCE, você comprometeu o sistema que está hospedando aquele serviço. Então, para cada um dos 9, eu quero falar um breve resumo da falha, não tem como eu entrar em detalhes de cada uma das falhas, claro. Ou seja, eu assumo que você conhece alguma coisa, vai perceber do que eu estou falando aqui basicamente, mas a ideia aqui é como vou chegar no RCE a partir dela, direto ou indiretamente, tá? E também como alguém explorou, seja no bug bounty ou seja na real, né? Valendo. Então, a execução do código remoto é justamente a capacidade do atacante executar um código
no servidor da aplicação web através de uma entrada do sistema, tá? Independente de qual seja a entrada do sistema. Aqui, no WhatsApp, por exemplo, ele divide OS Command Injection, né, e Code Injection. Para a gente aqui, cabe ser a mesma coisa, tá? Um pode levar o outro, né? Na verdade, o Code Injection pode levar um OS Injection. OS Command Injection. Então, quais são os novos que eu quero falar? Então, eu quero partir do OS Command Injection, do XML External Entity Injection, o XXE, Expression Language Injection, Object Deserialization, SQL Injection, Server-Side Request Forgery. Tá vendo, é uma lista, não tenho como falar de todos detalhadamente, mas Server-Side Template Injection, Cross-Site Script, ou XSS, e os Cross-Site Request Forgery, que é o CSRF. Tá? Então, vamos lá. Como eu comprovo um RCE? Tá. Então, eu acho que eu consegui um RCE num servidor de aplicação. Como é que eu comprovo que eu tenho esse RCE? Então, eu posso forjar requisições, eu posso fazer um curl ou um wget, de tal forma que o servidor da aplicação faça essa requisição para uma máquina que eu controle, ou um servidor que eu controle. Né? E aí eu vou ver essa requisição chegando no meu servidor. Essas são as mais comuns, né? Mas a gente também, se não conseguir essas, por exemplo, no DoD eu não consegui nenhuma dessas duas, e aí a gente pode tentar coisas como o sleep, botar o servidor para dormir por um período de tempo e você vai perceber que na resposta o servidor vai ter aquela espera. Tem o ICMP, você pode mandar o servidor fazer um ping no seu IP, e aí foi assim que eu consegui no DoD. Eu peguei uma máquina IP real, botei o TCP dump nela e pedi para o servidor do DoD mandar um ping para minha máquina. E aí ele mandou, e aí eu consegui comprovar que tinha um RCE lá. E você também pode fazer DNS, DNS rebind ou o próprio DNS, fazer consultas de DNS, que é a mais fácil em sistemas que tem hardening. Talvez o DNS seja a forma mais efetiva de você conseguir isso. Por exemplo, um pesquisador recente, desse ano, conseguiu provar um RCE no Facebook usando um DNS. Tá? Ele ganhou $40 mil. Então vamos lá, vamos começar. OS Command Injection para um RCE. Pô, praticamente o OS Command Injection já é um RCE, né? Então essa primeira aqui praticamente não vale, mas vamos lá, tá contando. Então é o seguinte, o sistema ele utiliza a entrada do usuário como parâmetro para a execução de um binário do sistema operacional. Ou um binário que ele mesmo criou. Enfim, então, por exemplo, aqui eu tenho, independente de linguagem de programação, digamos que eu tenho um system aqui que chama justamente essa criação desse processo, passando um ping e um parâmetro IP. Digamos que esse IP seja justamente a entrada do usuário. Tudo certo? Seja justamente a entrada do usuário. Então, eu posso... tá, vamos lá. Como é que eu detecto isso? Bom, a percepção primeiro. Isso é muito comum, por exemplo, no seu roteador de casa. Tá? Talvez tenha algumas funcionalidades assim, de resolução de nome, de ping, para você testar se há conectividade com o servidor. E é muito comum, justamente, nesses ambientes, você ter command injection, né? Então, você pode basear na funcionalidade, né? Ela chama algum binário, então é provável que esse input seja justamente passado como argumento. Então, com esse input, você há formas de você encadear chamadas. Por exemplo, eu estou focando aqui no Unix, né? Como a gente pode fazer esses encadeamentos, seja com pipe, ou ponto e vírgula para eu fechar o processo e chamar outro, né, em sequência. Enfim, diversas formas. Então, por exemplo, naquele caso do ping, eu podia passar o IP, ponto e vírgula, um ls-la, e aí eu teria a listagem de diretórios, por exemplo. Enfim, isso aí pode estender para um wget ou um nc, para fazer shell reverso, e por aí vai. Eu peguei então como exemplo um RCE na configuração do FTP, nessa câmerazinha IPzinha aqui, Wi-Fi CAN. É recente também, em 2007, apesar de que falhas em câmeras IPs não é nada recente, tá? Desde que ela nasceu, ela já nasceu com RCE. Então, por exemplo, aqui tem um CGIzinho lá, 7FTP, que você configura os parâmetros do FTP. E entre um deles tem o PWD, que você consegue passar justamente um input que vai fazer com que ele dispare um processo de telnet na porta 25, passando justamente o bin shell. Por que telnet aqui nesse caso? Porque o binário já estava lá na maquinazinha, desculpa, na câmerazinha IP. Ela já tinha um telnetzinho, ficou fácil abrir uma shell. Tá, outro exemplo aqui também recente, PHP Mailer, acho que muita gente deve ter ouvido falar,
que era também o pesquisador conseguiu ver que aqui no caso foi uma injeção de parâmetro. Ele percebeu que o PHP-Mailer, quando você injetava uma barra invertida aqui e escapava a aspas dupla, ele quebrava os parâmetros. Então, você conseguia inserir novos parâmetros na chamada do envio de e-mail. E aí, o que ele fez? Ele justamente abriu uma nova query, uma nova fila, salvando no temp, e botou um "-x", que significa transferir escrever o transfer log para esse arquivo aqui, esse diretório, quer dizer, desculpa, esse arquivo aqui, PHP Code, que estava no documento root do servidor, tá? Então, o que ia no conteúdo da mensagem do e-mail ficava salvado justamente nesse transfer log, tá? Então, aí foi sucesso, ele conseguiu explorar, e aí esse teve um impacto muito grande, porque praticamente os sistemas que usam o e-mail no PHP, boa parte deles usa PHP-Mail. Vamos lá, então. Próximo é o XXE, né, para chegar no RCE. Aí esse é interessante, porque com uma falha de XXE, você não vai chegar diretamente no RCE tão facilmente, tá? Por quê? Qual é a ideia do XXE? Uma aplicação, ela tem como uma entrada ou ela processa arquivos XML, tá? E a gente encontra muito isso em API, né? API e, por exemplo, que usa SOAP, que usa XML para transferir esses dados. Tá? Ou seja, e aí a ideia é justamente você fazer ele processar um DTD, um Document Type Definition. Então a exploração, você cria uma entidade externa, por isso o nome, esse segundo aqui é de external, e que acessa um recurso ou um serviço que está fora daquele servidor. Tá? E aí, geralmente, lógico, é um serviço seu que você vai mapear se ele fez uma requisição para o seu servidor e aí você percebeu que você conseguiu forjar uma requisição. Tá, beleza, eu consigo com isso mapear a rede que está aquela máquina, que está aquele servidor web e consigo também fazer leak de informações, ou seja, consigo vazar algumas informações úteis do sistema para explorações futuras, né? Para novos passos, na verdade. Vamos lá, existe no PHP, desativado, mas é possível que você consiga o expect, tá? O que é que ele faz? Ele executa, o que você passa aqui, ele executa essa aplicação, esse binário aqui que você passa. Por exemplo, você passa um comando ID, ele vai retornar para você o resultado desse ID no XML. É muito raro, tá? Outra técnica que para você conseguir do XXE partir já para um RCE é usando Java. Nesse caso, a gente está usando, numa aplicação Java, usando o jar /download. Esse download aqui é o arquivo que você quer que ele faça o download. E, por incrível que pareça, o Java ele vai baixar isso e vai descompactar. Só que tem uma questão. Essa técnica ela é bem interessante, porque qual é a questão aqui? O Java ele vai baixar, descompactar e vai apagar. Tá? Ele vai deixar no binário lá. Quando ele termina de baixar, que ele descompacta, ele apaga esse arquivo que ele baixou. Então, qual foi a ideia que o SBFTW, eu esqueci, Timon, eu acho o nome dele, desenvolveu? Então, ele faz o seguinte, você força esse download de um servidor seu, aí no seu servidor você faz o seguinte, quando ele acabar o download, você segura alguns bytes, né? Na verdade, você não finaliza a conexão, fica segurando, porque o arquivo provavelmente já vai estar lá no servidor, tá? Ele não vai ser apagado. E aí você encontra esse arquivo, esse jar, né? E pede para instanciar, para subir essa aplicação no Tomcat. Tá? Ou seja, você sobe uma aplicação, um jar, ele baixa aquele jar, você faz outra nova requisição pedindo por XXE é possível que ele bote em execução aquele arquivo já, que é uma outra aplicação no Tomcat. E aí você sobe uma shell no Java. Né? É bem interessante essa técnica. Mas a gente tem um exemplo aqui interessante, que foi como um hacker do programa do HackerRun, ele conseguiu hackear o Pornhub. Vocês conhecem o Pornhub? Então, ele hackeou lá. Deve ser interessante, né? O cara diariamente hackeando o Pornhub, né? Então ele ganhou $10 mil. E aí o que foi interessante é que ele usou o XXE para fazer link de todo o código do Pornhub. Então ele baixou o código do Pornhub e aí o que ele fez? A partir dali ele começou a fazer, virou o white, né? Ele estava numa black box, né? E agora ele estava diante do código fonte. Então
ficou mais fácil para ele encontrar falhas. E foi o que ele encontrou, um Object Injection lá, que determinado objeto executava binários, tá? Fazia execução. E aí ele fez justamente ele mandou esse objeto e conseguiu RCE. Ele ganhou $10.000. Vamos passar agora para a Expression Language. Eu tô correndo, porque tem que correr, senão não vai ter tempo não. Expression Language, tá? Ela inicialmente ela surgiu, né, do JSTL, Java Server Page Standard Tag Library. É uma ideia de facilitar, porque se você olhar no início de como era construída as páginas JSP, né, era uma maior confusão. Então, é uma forma de você facilitar a view acessar objetos do BIM, objetos BIM, né? Então, você consegue chamar expressões, ler dados da aplicação, do modelo da aplicação, e também escrever dados e chamar métodos arbitrários, enfim, você tem uma certa programação mais fácil na sua view. Tudo bem, sem quebrar o modelo MVC, por favor, tá? Então é mais ou menos assim, né? Você pode chegar lá na sua view e chamar, por exemplo, person, address, street. Então você está chamando, tem um objeto person lá que tem um get address, tá? Que tem o street lá como atributo. Então, qual o problema aqui na Expression Language? Ela ocorre quando a entrada do usuário é executada justamente por esse interpretador de expressão regular, da Expression Language. Ou seja, é a capacidade de você enviar a sua Expression Language e o sistema processá-la. Tá, aí fica fácil, porque... são em ambientes Java, tá? Então fica fácil, porque aí você vai atrás justamente do Java Lang Runtime, que aí com ele você consegue chamar exec e executar nesse servidor. Geralmente você vai usar Reflection, tá? Porque atualmente, justamente essas Expression Languages, elas já sabem da potencial falha que há. Então, elas começaram a cortar acesso direto a esses objetos, tá? Então, por exemplo, o método estático é mais difícil de ser chamado. Então, a gente pode usar o Reflection, tá? Para ir fazer um invoke de um determinado método de uma determinada classe que você passa pelo string no forName. Tá? Aqui é um exemplo, também é bem interessante, de como você consegue chegar num RCE. Aqui é um exemplo de 3 etapas. E aqui a sacada é a seguinte: ele salva uma URL, uma determinada URL na sessão, que essa URL nada mais é do que um endereço para você baixar uma classe Java. E aí, uma vez que ele salvou essa URL na sessão, aí quem conhece o sistema web sabe que a sessão é a sessão do usuário. Então, é a sessão do atacante. Então, ele salvou a URL na sessão dele, primeira requisição que ele fez. E aí, depois ele fez uma requisição com a URL Class Loader. O que isso aqui faz? Ele pega uma URL e carrega a classe que está naquela URL. Então, foi Profit assim, né? Então, ele fez isso. Primeiro, ele pegou esse Class Loader, passando justamente uma nova instância com a sessão, né, com o que ele guardou na sessão, e depois ele fez esse load class malicious, foi o nome da classe que ele fez, e deu new instance. Só que a classe que ele botou lá de maliciosa, ele já deixou preparada, que quando ela fizer uma nova instância, ela já vai subir uma shell para ele, né? Então, RCE a partir de uma EL injection. A gente tem um exemplo hoje, bem bacana, um exemplo que, se você chegar hoje, não sei se todo mundo conhece o NetBeans, mas se você for lá, não, eu quero começar a desenvolver para Java, para Java Web. Aí você vai lá, não, baixa o NetBeans. Aí, beleza, você vai lá, acessa o NetBeans, baixa o NetBeans. 8.4, eu acho, 8.2, não sei. Você vai lá e baixa, e aí você fala, não, eu quero uma nova aplicação Java Server Faces para Web usando Prime Faces. Beleza, aí você vai e inicia todo o NetBeans atualizado, você atualiza todas as bibliotecas. Você executa ele já vem por padrão com a vulnerabilidade de RCE para você. Fácil, simples. Então, o cara que não sabe, né, ele pegou lá o NetBeans atualizado, criou um novo projeto, vai botar em produção, mas ela já vem com uma RCE embutido no PrimeFace 5.x, porque o PrimeFace parou no 5.3 e é a última, então todas que são 5 ele está vulnerável a esse RCE aqui. É interessante que essa versão, os caras, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma criptografia aí, bota hardcoded a chave, PrimeFace, a chave é hardcoded, e aí ninguém vai quebrar, né? Hardcoded PrimeFace numa biblioteca, né? Beleza, não serviu. Então, tem essa falha de Expression Language, você consegue passar justamente num dos parâmetros do Dynamic Content, você consegue passar uma expressão, né?
e ele é executado e você consegue RCE. Tem esse link aqui, eu botei os links aqui embaixo, ele tem inclusive o videozinho do cara fazendo esse RCE. Essa é bem bacana, Object Deserialization, tá? Esse Object Deserialization, ela afeta praticamente todas as linguagens de desenvolvimento para a web, né? Java, PHP, Ruby, Python, enfim, aqui eu vou focar só em Java, tá? Então, Java, ele serializa o objeto em um string de bytes. Então ele pega um objeto Java e transforma aquilo para um string de bytes. O magic byte dele, ou seja, essa string de bytes, ela sempre vai começar com esses 2 bytes, AC e AD, que são 2 hexas, né? AC e AD. Por que esse R e O0 aqui? Justamente esse conjunto aqui é em base 64. Aí sabe o que é bacana? Você entra numa página que é feita em Java. Aí você vai e olha o código-fonte dela. Se você encontrar uma dessas 2 strings no código-fonte, dentro de um determinado parâmetro lá, hidden, cara, ela vai ter, provavelmente, RCE lá, por Object Deserialization, tá? Por quê? Porque em determinado momento o usuário vai fazer um post daquilo, o servidor vai receber, vai querer processar aquele objeto e aí você vai conseguir mandar o seu objeto. Tá? Para exploração, é interessante aqui, por que ocorre? O Object Put String, ele não inclui no processo, um processo de validação na API, né, nesse processo de deserialização. Todas as classes que estão no class load podem ser utilizadas para deserializar. Então, quem programa em Java sabe como é um class loader de uma aplicação Java, né? Geralmente você usa umas 50 bibliotecas, você só precisa de determinada, a maioria das vezes só precisa de uma classe dessa biblioteca, mas você bota ela toda lá, você não vai sair catando cada biblioteca. Só que para o atacante é ótimo, porque ele pode usar qualquer uma delas para deserializar, tá? E embora ocorra um class cache exception, você pode falar, não, mas na deserialização eu faço um cache. Eu coloco, não, eu só vou deserializar se for fazer um cache para essa classe. Ledigando, porque o Java, embora ele vá lá lançar para você, o usuário vai receber um erro 500, ocorreu um exception de class cache, mas mesmo assim o Java vai deserializar e vai fazer todo o processo de deserialização na sua classe. E, consequentemente, executar o que você fez utilizando isso aqui, que é o CVE 2015-7501, que é do YoSoSerial, que é do Frohoff e do Gabriel. Eles descobriram uma falha no Commons Collection, que Commons Collection praticamente todas as aplicações Java hoje em dia tem Commons Collection, e aí a partir delas, utilizando Gadgets, tá? Eles conseguiram chegar no runtime exec. Então, o que isso significa? É que lá na época, por exemplo, quando surgiu essas falhas de Object Deserialization em Java, assim, o cara chegava, sua biblioteca tem problema de Object Deserialization. Consegue enviar uns objetos aí e deserializar. Só que é o seguinte, o que acontecia? O cara, para explorar isso aqui, ele ficava preso a determinados objetos. Ele mandava determinadas classes e ele não conseguia chegar no exec, né? Ele vai chegar lá, vai mandar ela vai deserializar, não vai fazer nada. Assim, o impacto vai ser muito pequeno, tá? Para ele chegar até ele chegar no RCE. Mas aí, com o surgimento justamente do YoSoSerial, que o negócio ficou bem mais grave, né? Porque aqui, ele gera para você, tá no GitHub, eu botei aqui o link, ele gera para você justamente, você escolhe assim, eu quero usar Commons Collection 5 para gerar um payload com execução de ping. Aí ele vai lá para você e gera para você a classe toda certinha, já com os gadgets, tá? Que na deserialização, se ele tiver Commons Collection 5, ele vai executar aquilo que está no exec, tá? Isso afeta o JSF, o View State. Não sei se vocês já viram aplicações JSF, tem View State. E aí tem versões do JSF que esse View State é um objeto serializado, tá? E ele guarda lá, você faz a requisição, ele te manda esse objeto serializado, fica lá no hiddenzinho, na página, e aí você manda de volta e ele processa que você mandou. Enfim, o interessante é que o Pimps, um colega, ele achou justamente uma falha no Log4j esse ano, tá? De Object Deserialization. Muito bacana, dá uma olhada também. E outra coisa bem bacana é que tem uma ferramenta de um brasileiro, João Matos, que ele fez, gera justamente o exploit para diversos casos de Java Deserialization, tá? Então, inclusive, não sei se vocês viram,
acho que foi o Jonathan encontrou uma falha na caixa, não sei se todo mundo viu aqui, que era uma execução na guia de recolhimento recursável, enfim. E aí ele encontrou justamente utilizando o Jackboys, esse Jackboys, e que é bem bacana essa ferramenta para exploração de Object Deserialization. Então vamos lá, SQL Injection. Pô, esse aí já é bem batido. Esse aí eu vou falar assim, ó, todo mundo já sabe SQL Injection, tá? Quem estuda web segurança ouviu SQL Injection. Se não sabe, a falha que permite ao atacante executar código SQL, né, determinado parâmetro inserido na query. Tá? Então você faz um input lá do SQL, ele vai ser processado, vai ser executado. Tá, mas aí todo mundo fala, mas SQL Injection foi mais SQL, já sei o que eu faço. Né? Eu chamo lá para executar, eu chamo lá para salvar o arquivo, o PHP, já salva no documento root, já tem o shell. Tudo bem, vamos pensar diferente? Essa semana, um cara fez uma pergunta para um dos fundadores do HackerOne, que é o Jober Abman. O Jober. Aí ele perguntou, cara, eu tenho um SQL Injection, como é que eu faço para chegar no RCE, numa aplicação Ruby on Rails? Aí, pô, ele é especialista nisso, né? Ele falou, ó, cara, se for uma aplicação Ruby on Rails, faz o seguinte, procura por YAML serializado, YAML, ou RB. RB aqui é o template do Ruby on Rails, no banco de dados. Se você encontrar isso no banco de dados, provavelmente a aplicação usa aquele serializado para deserializar. E aí a gente volta lá para o Object Deserialization. A mesma ideia, só que para Ruby on Rails. Né? Então você consegue justamente deserializar objetos e conseguir execução de código. Outra forma que ele falou foi, não, ó, dá um load file no secrets, vê qual é a chave do cookie, e aí você gera um cookie para você, também com um objeto malicioso para fazer um deserialization. Tá? Ou você atualiza alguma tarefa que a aplicação faz diariamente ou periodicamente, usando o rake. Tá? Então são formas de chegar no SQL Injection diferentes, tá? No que fazer o padrão aqui, para chegar no RCE, numa aplicação Ruby. Vamos lá, agora de Server-Side Request Forgery. O que é o Server-Side Request Forgery? É quando a gente consegue fazer com que tenha uma determinada funcionalidade na aplicação web, a gente consegue submeter um input e fazendo com que aquela aplicação ela faça uma requisição forjada pelo atacante para um determinado servidor, tá? Ou seja, porta 80, enfim, qualquer um. Geralmente é 80, né? Então, o que eu consigo com isso? Eu estou numa posição similar a XXE. Né? Por quê? Porque eu consigo fazer com que o servidor faça uma requisição para fora. Então, eu posso tanto fazer um mapeamento, como fazer um mapeamento. Eu peço que o serviço faça requisições para IPs da rede interna. Então, a depender do resultado, eu sei se a porta está aberta ou fechada. E mais, eu posso fazer requisições para o IP local. Então, por exemplo, digamos que eu consegui um Server-Side Request Forgery numa aplicação. Eu sei que a porta 80 está aberta, né? Tá, mas então vamos lá, vamos ver se tem um FTP. Eu mando um 21 lá, Server-Side Request Forgery, né? Peço para o serviço tentar conectar na porta 21. A depender da resposta, eu vou saber se ela está aberta ou não. E aí, eu estou começando a mapear o que está rodando nessa máquina. Então, a exploração é como eu falei, você vai identificar, é como o XXE também, você vai identificar alguma outra falha e a partir daquela outra falha, você vai chegar no RCE. Tá? É mais difícil você chegar só de um Server-Side Request Forgery a um RCE. Tipo, a mesma situação do XXE. E aí tem um exemplo aqui bacana, que também é dessa semana. Foi mal, ficou azul aqui, então não dá nem pra ver, nem eu consigo ver aqui. Mas tá, o link tá aqui. Que essa foi muito bacana, ele conseguiu um Server-Side Request Forgery, mas a partir dele ele queria chegar no RCE. Todo pesquisador, todo hacker que faz bug bounty, o foco dele é RCE. Claro, é o que paga mais, e paga muito mais, né? Então, ele identificou isso, e ele falou, pô, vou fazer o quê? Vou mapear a máquina do servidor que está rolando a web, né? Então ele começou a mapear e ele detectou que tinha um HashiCorp Console Agent. Ele falou, pô, eu conheço isso aí, eu sei que o que esse agente faz. Né? E ele foi dar uma olhada no manual para ver se tinha algum objeto na API desse agente que podia enviar, executar, né, a partir dela, desse endpoint, ele executar alguma coisa. E foi então que ele encontrou. Mas aí ele encontrou o seguinte, ele tinha que fazer uma requisição put, porque lá no put, né? Porque lá na API, né, geralmente quem fez já a API aqui, REST, o que for, sabe que a gente usa muitos métodos, né? Post, patch, né? E aí essa aplicação nesse caso, usava o put. E aí ele falou, pô, eu só tenho post, eu só consigo fazer post.
né? O meu server-side request forge só faz post. Como é que eu faço para fazer um put? Aí ele falou, pô, então é o seguinte, eu vou fazer um connection, vou manter a conexão keep alive, tá? Do HTTP, ele mandou um keep alive, e aí ele fez, o servidor mandou o post que ele pediu, e depois no payload ele colocou um /r/n. Isso é o carriage return inline feed. Ou seja, quebrou a linha aqui, né? Fez um carriage return e quebrou a linha, que para o protocolo HTTP você está descendo já para um novo pacote. Você terminou aquele pacote, desculpa, o pacote é uma requisição, uma nova requisição. E aí o que ele fez? Ele forjou uma requisição put dentro da post. Né? Ele conseguiu, numa mesma conexão, mandar duas requisições. A post, que já era padrão, e a put que ele precisava para subir esse agente. E foi aí que ele conseguiu o RCE, tá? Usando o Server-Side Request Forger. Vamos lá. Estamos quase, hein? Estamos em 30 minutos. Server-Side Template Injection, tá? Então, a proposta do Server-Side... a proposta do template... Do template, né, é justamente similar à Expression Language. É você permitir que o desenvolvedor coloque expressões lá e você consiga criar templates que eles podem ser reaproveitados, né? Então, por exemplo, isso ocorre muito em mensagem, em template de erro. O cara, o erro a tela de erro que vai exibir para o usuário é padrão. Então, eu só preciso mudar talvez lá a mensagem e o código de erro, né? Então, o cara vai lá e manda, na URL, o cara coloca o que foi o 404, por exemplo. E aí, no template, ele pega justamente o que está na URL e exibe para o usuário, por exemplo, 404. Seria mais ou menos um uso para um template, né? Então, a falha ocorre justamente a permitir que o atacante insira justamente algo para ser processado no template. E template, pessoal, a gente tem uma série de templates aí, de tecnologias de template. Jinja 2, Flex, Jade, FreeMarker, Velocity, Twig. Isso tem para PHP, Python, Node, Ruby, enfim, tem uma série, tá? Aqui é uma imagem muito legal. Esse paper aqui vale a pena ser lido. Ele detalha muito bem vários tipos de templates e como explorar cada um deles. Não vou entrar em detalhes, mas é do tipo, como eu consigo chegar a identificar, a partir da injection, qual template ele está usando, qual aquela aplicação está usando, né? Então, ele criou aqui, justamente, essa cadeia aqui, que você vai seguindo os pontos até chegar no que é o correto. Então, por exemplo, aqui está um exemplo de código, o correto e o errado. Por exemplo, aqui eu estou usando o Twig, eu faço um render e eu faço dir first name, e aí eu passo um array com first name dizendo que é user first name. Beleza, parametrizado, ok. Só que aí, aqui embaixo, ó, eu fiz o seguinte, eu passei render, aí eu passei aqui o input, né, lá no parâmetrozinho get, passando custom e-mail. Só que isso aqui é a entrada justamente do usuário. Então, se o usuário, se ele chegar aqui e colocar como entrada justamente algo desse tipo, isso vai ser processado pelo template. Tá? Isso é o template injection. Eu estou inserindo, entre aspas, código do template. Então, esse foi bacana, rolou essa semana um CTF, e eu peguei esse exemplo, porque eu falei que eu ia dar exemplo de CTF também, né? Então, aqui é um exemplozinho que rolou no CTF, que era Node, né? Servidor desenvolvido em Node, aplicação, e tinha um template usando Jade. E aqui no render, ele fazia o seguinte, ele passava /render, /404. Aí na saída dizia assim, erro 404. Aí a gente você começa para testar, a gente sabe que é SQL injection, né? A gente testa com aspas simples. Você diz que errou, clicou sem querer na aspas simples, aí pipoca o erro, aí você tem SQL injection, né? Aqui é o seguinte, você passa aqui justamente o que ele botou aqui nessa tabelinha. Então, por exemplo, você entra com cifrão, chaves, 7 vezes 7, fecha chaves. Ou seja, se na saída vier um 49, opa, então ele processou aquilo ali. Né? Ele multiplicou e saiu 49, processou. Tá? Então, você vai fazendo esse encadeamento. Deu errado, você tenta isso. Deu certo, você tenta isso. Né? E até chegar a identificar qual é o template. Porque você precisa disso para chegar no seu RCE. Tá? Nesse caso, deixa eu voltar aqui. Nesse caso, o Jade, ele tem um objeto root, que a partir dele você consegue chegar no process, no main module, e depois você faz um require chamando justamente o child process. Isso é do Node, tá? Então você com um child process aqui, você vai criar um novo processo criança, né?
Vai forcar lá e vai dar um exec, e aí você manda justamente o que você quer executar lá no servidor, o seu RCE. Nesse caso em específico, eu só fiz uma listagem de diretórios, usei o pipe e mandei ele como entrada para um post no IP que eu controlava. Tá? Então isso aqui foi um link de informação, mas um link usando um RCE. Um exemplo muito legal, tem o Orange Tsai, esse cara é um monstro assim no Bug Bounty, porque ele já conseguiu RCE no Uber, no Google, no Facebook, eu acho, não estou enganado, no Facebook também. Enfim, todos os tops de Yahoo ele já conseguiu também. Tudo ele conseguiu RCE, né? Então ele ganhou os maiores valores lá dos Bug Bounties. No Uber, ele achou justamente um template injection no Jinja. E aí, isso é interessante porque é o seguinte, ele chegou lá, no nome dele, no Uber, ele colocou justamente um template, né? E botou um código do template no nome dele. Toda a aplicação não dava nada, né? Não aparecia, o template ficava lá, aparecia o código do template, ou seja, ele não processava aquele template. Até então ele fez uma requisição de troca de senha. Quero trocar senha. Quando chegou o e-mail para ele, chegou um 49. Multiplicou o valor que ele tinha colocado lá, ou seja, no e-mail o template processou o nome dele, tá? Ou seja, a falha de template não é só nas páginas web, também são nos e-mails, do template que você criou para enviar o e-mail para o usuário. E aí ele achou justamente esse e-mail com o SSTI, que é o Server Side Page Injection, no nome do perfil. E aí ele ganhou $10 mil do Uber. Cross-Site Scripting, XSS, esse aqui ela ocorre quando a gente consegue inserir um código script, geralmente JavaScript, no contexto da aplicação web. Tá? Pode ser refletido, o que você manda você recebe, e ele é processado após você receber. E pode ser storage, que é que você consegue, um outro usuário conseguiu armazenar esse script e outro usuário, um atacante armazenou e outro usuário, quando acessar, vai processar aquele script. É mais grave. E tem a DOM, que você se aproveita de algum código da aplicação e consegue disparar o XSS a partir dele. O XSS, para a gente chegar no RCE é muito teórica, tá? Não tem diretamente como a gente chegar. O que a gente pode pensar no XSS para um RCE? Beleza, eu vou roubar o cookie do admin, né? Eu vou fazer uma forma de inserir um XSS ou fazer uma engenharia social para que o admin acesse aquela página. Eu vou receber o cookie dele e aí a partir daí eu vou fazer o reconhecimento da aplicação do ponto de vista do admin. Vou procurar outras falhas, vou procurar um upload que seja falho e aí eu subo uma shell, né? Então essa aqui é muito teórica, né? E por fim, cross-site request forgery. Aí essa daqui é o seguinte, como eu sabia que não ia dar tempo, mas acho que 4 minutos faltam. É o seguinte, na final do Hackaflag do ano passado, eu fiz um desafio que era um cross-site request forgery que você precisava subir, no final das contas você tinha que chegar no RCE. Então, eu gravei um vídeo, não sei se todo mundo consegue ver aí, quem quiser ver depois no YouTube, tá aí, ou procura por Manuel Abreu lá, final da Hackaflag. A partir desse... Eu tinha uma funcionalidade lá que só o admin conseguia fazer upload, mas você conseguia mandar um link para o admin. E aí você mandava justamente um link malicioso para o admin. Quando ele acessava esse link, e aí tinha um bot que se passava pelo admin, e ele acessava o link que você mandava, tinha um script malicioso que justamente fazia um cross-site request forgery na página de upload, subindo a sua shell. Esse vídeo aqui tem 15 minutos, eu explico ele bem em detalhes, porque também envolve, para você entrar no sistema, tinha uma falha de NoSQL injection. Tá? É bem legal, isso foi da final do ano passado, do Hackaflag. Beleza, isso aqui é meus contatos, quem quiser. Aproveito também para falar que em breve, máximo 2 meses por aí, a gente vai lançar um curso de segurança para web, junto com o Longato, não sei se todo mundo conhece o Longato, ele estava aqui ano passado, no ADSEC, tá? Em breve. Então, quem quiser falar comigo, eu estou no Twitter, IFBR, no Facebook, Manuel, e no YouTube, Manuel Abreu. Valeu, pessoal. Um abraço.